Hoje eu vou fazer um review do multimídia da Pioneer. Eu tenho ele há 4 anos, comprei no comecinho de 2021, então já deu para já deu para ter uma noção boa de se é um bom produto ou não. E hoje eu vou dar minhas considerações para vocês. Essa é a tela inicial dele, né? Então vocês vão ter aqui o dia de hoje, as horas, aqui nessa parte esquerda a conexão com o celular e na parte direita os recursos da multimídia. Começando pelo Apple CarPlay, né? No caso você tenha um Android, seria um Android Auto. Funciona normal, né? Então, no caso aqui pode usar o Google Maps, o Waze, música ou Spotify, responder mensagem no WhatsApp. Se você já usou o Android Auto ou Apple CarPlay, você já tem uma boa noção do quão útil esses recursos são. E o bom é que ele é touch capacitivo, ou seja, com um leve passar das mãos você consegue passar as telas e voltar para a tela inicial, por exemplo. Não precisa daquela questão de ficar usando a unha. Aqui vamos para a televisão, né? Inicialmente ele vai te pedir para você, nessa opção aqui, BSM, ele vai dar uma geral. E aqui no caso, na esquerda vão ter os canais. É uma qualidade muito boa, né? E mesmo embaixo de túneis ou se mexendo bastante, a televisão pega muito bem. Eu já fiz viagens e a TV permaneceu por um longo tempo funcionando. Então é muito legal. Daí no caso você vai escolher onde você quer deixar a anteninha dela, né? E aqui na tela inicial, né? Tá tocando televisão, você clica nessa nota musical para ela parar de tocar, por exemplo. Aqui também vamos ter o rádio. O rádio eu cheguei a não conectar, então não vou conseguir mostrar para vocês. Mas tem a questão das estações. Aqui no caso também a questão da BSM para você fazer a pesquisa de rádio. E aqui no caso mostra a estação. Novamente na tela inicial, a questão dos pendrives. O pendrive reconhece tanto o vídeo quanto o áudio, né? Então você pode deixar seus MP3 tranquilo ali no pendrive. E aí na questão de vídeo, eu já fiz também uma viagem onde eu coloquei ali o vídeo em MP4 e fui assistindo um filme. Então, no caso você saiba fazer a conversão de vídeo, você pode converter o vídeo para MP4 e ele reproduz tranquilamente aqui no multimídia. Tem a questão da câmera de ré também, né? Que no caso eu coloquei certinho, engatando a câmera de ré, ela já chega a aparecer aqui no multimídia. E no Bluetooth, né? O Bluetooth, nesse caso, ele não se conecta ao Android Auto nem ao Apple CarPlay, serve para escutar música ou até mesmo fazer ligações. No caso, o multimídia também conta com o microfone, né? E também serve para quando você estiver utilizando a Siri ou o Google Assistente no Android. No meu caso, eu deixei a anteninha da televisão aqui do outro lado. Voltando ao multimídia, caso esteja tocando alguma música, ela vai aparecer aqui na listinha, né? Mesmo quando tiver Android Auto ou CarPlay, ele vai ficar tocando aqui. Vamos pausar para não dar direitos autorais. Aqui no caso ele tem as opções aqui do ladinho, opção de voltar à tela inicial, de você trocar o aplicativo que está aberto. Aqui no caso é players, né? Então para você pausar, ou aqui escurecer na tela, quando estiver de noite, por exemplo. Assistente de voz, né, como eu comentei, a Siri ou o Google Assistente. E para aumentar ou diminuir o volume. Vamos voltar para a tela inicial. Aqui a opção de desligar a multimídia, então ele vai solicitar se você quer desligar a unidade ou não. E aqui para parar de tocar áudio, né? Pode ver que está tocando aqui no caso a música do Android, do CarPlay, desculpa. E se eu clicar aqui, né, ela para de tocar. Essa tela inicial aqui é customizável. No caso eu deixei as opções que eu mais utilizo. E nas configurações, essas são as configurações da multimídia, né? Caso vocês queiram verificar, caso tenham curiosidade. Não costumo mexer muito nessas questões de balanço nem equalizador, sempre deixo o padrão mesmo. E uma das opções mais interessantes na minha concepção é essa opção de Dimer. Como que funciona? No caso você consegue setar aqui 2 horários, né? No meu caso eu coloquei para ser das 6 da noite até 6 da manhã. Quando você vai aqui no ajuste de imagem, o Dimer é como se fosse o brilho da multimídia. Então aqui no máximo ele chega ao brilho 48, que é o que vocês estão vendo agora. Só que como eu configurei lá atrás aqui o Dimer para 6 da noite até 6 da manhã, quando chega nesses horários o Dimer vai para o mínimo. Então no caso ele volta do 48 automaticamente e passa para 1. Daí no caso não causando desconforto ao dirigir de noite, por exemplo, com a multimídia ligada, porque o brilho fica bem baixinho mesmo. O multimídia também tem a questão do WebLink, né, que é o aplicativo separado que você instala no seu smartphone, tanto Android quanto o iPhone. Com ele cabeado aqui, você consegue daí entrar nas opções de celular
e aqui na opção de Web Link. Ele vai demorar um pouquinho para carregar e já aparece aqui o Web Link. Como que é o Web Link? O Web Link é como se fosse um outro Android Auto ou Apple CarPlay, com aplicativos que geralmente não aparecem nessas lojas. No caso, eu acredito que a opção mais interessante para a gente vai ser o YouTube, né? Então você consegue assistir o YouTube pela multimídia quando o carro está andando, por exemplo. Só que tem dois pontos negativos, né? Pode ver que agora, mesmo estando no Wi-Fi, ele demora um pouco para carregar a interface e até mesmo os vídeos às vezes. O bom é que, pelo que eu percebi, não tem anúncio, né? Então você vai conseguir assistir os vídeos sem precisar clicar em pular em nada. Só que outro ponto negativo também é que, pelo menos no iPhone, não sei se no Android é assim, você precisa ficar com a tela ligada. Ou seja, o iPhone, nas vezes que eu testei, eu não costumo utilizar esse recurso por causa disso. Porque a última vez que eu utilizei, por exemplo, eu fiquei meia horinha com o iPhone conectado. E depois, quando eu fui tirar, o iPhone estava muito quente, né? Então, como ele precisa ficar com a tela ligada, ele vai estar gastando rede ainda para fazer essa troca. Eu acredito que daí ele estressa bastante o aparelho. Foram 4 anos, até o momento não deu problema algum. E outra questão também, vou desligar a tela para vocês verem aqui, é que não tem nenhum risco, né? Então, não deixei... Vamos deixar aqui um ângulo que dê para ver um pouco melhor. Mas eu nunca usei película nele, nem nada do tipo. E no caso só tem aqui, né, algum pouco de sujeira, mas não tem risco algum. Então, se bem cuidadinha, é para durar, acredito eu, pelo menos uns 10 anos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Até mais.